Bom dia, meninas. Hoje nós estamos aqui realizando o nosso primeiro podcast, que é sobre psicologia, e tem um título, essa ideia de psi-emuná. E emuná, para quem não sabe, significa, em hebraico, que significa eu creio. E nós cremos que a psicologia pode nos ajudar a ser seres humanos melhores. E hoje aqui nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre o perdão, que a gente sempre trata o perdão num viés religioso, mas hoje a gente vai trazer ele dentro da ciência, a importância do perdão. E aí, hoje, como convidada e como idealizadora primeiro, né, desse projeto, a Merali, né, que é psicóloga, e ela trouxe essa ideia sobre esse podcast numa visão para ajudar as pessoas. Esse é o nosso intuito. E aí, de primeiro, nós pensamos em convidar a psicóloga também, Maria Aparecida, conhecida como Cidinha, e hoje ela vai trazer esse tema para nós, que foi, inclusive, tema do TCC dela, da faculdade, e é muito interessante a gente ver o perdão numa outra perspectiva, que desde a gente cresce já aprendendo sobre a questão do perdão, mas no sentido religioso. E hoje a gente vai ver através de uma nova ótica, né? E com a Cidinha. Justamente isso, né? Porque o perdão, ele é considerado só o viés religioso. E o perdão, ele vai ter uma imensidão de possibilidades, de benefícios, de alcance, porque a gente vê o perdão com um alcance muito, muito pequeno, talvez. Seria algo mais direcionado a mim e talvez como uma forma de alcançar algo maior. Mas o perdão, ele vai fazer bem para mim enquanto pessoa, vai fazer eu evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, e automaticamente eu vou levar isso para outras pessoas, fazer com que essas pessoas também consigam tanto liberar perdão para si quanto para os outros. Justamente, essa questão do perdão, a gente fala sempre em perdoar o outro como se a gente estivesse dando liberdade para o outro. Não só nesse sentido, mas o perdão ele tem muito a ver com quem tem que perdoar, com quem tem que liberar o perdão, né, Cidinha? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um tema que particularmente eu gosto muito, sou fã, porque é um tema que aparentemente é conhecido por todos, né? Desde criança, lá na casa da mamãe, do papai, a gente já cresce e fala, perdoa, coleguinha, perdoa. Mas que dimensão é essa, né? O que é de verdade o perdão? E o perdão, eu tive muito interesse, né? Minha pesquisa foi exatamente porque, ao observar essa atitude do perdão, essa ação do perdão, o perdão é uma ação e um comportamento que tem muito a ver com todo ser humano, o bem-estar de todo ser humano, eu comecei a observar que ele faz muita diferença na saúde emocional. E por muito tempo o perdão ele ficou assim num campo religioso, né? A religião ela tomou, se apropriou desse tema chamado perdão. E o perdão ele é algo muito além do campo religioso. A ciência começou a entender e pesquisar que essa ação de perdoar é uma ação que faz bem à nossa saúde emocional. E aí deu-se o desejo de aprofundar um pouquinho mais sobre o que essa ação é capaz de fazer na vida do ser humano, né? Inclusive, dentro da própria psicologia, os profissionais eles ainda não têm essa visão, né, de trazer esse perdão sem desvincular da religião. Tanto que eu acho que lá na faculdade também teve um pouco de resistência, né? Dos profissionais de falar, quando fala assim, vou falar sobre perdão, aí já pensa assim, essa mulher no mínimo deve ser evangélica e quer provar dentro da religião o perdão. E aí você trouxe uma visão. Exatamente. Quando eu comecei a pesquisar, né, os professores olharam assim, onde será que vai chegar? E assim, é um estudo novo, estudo sobre perdão. No campo da ciência psicológica, ele se deu a partir dos anos 60, mas aqui no Brasil ele começou nos anos de 1800
e 89, 90, por aí na década de 80 e 90, que começou os profissionais dessa área da psicologia trazer essa palavra, né, esse contexto, né, dessa ação para o campo da terapia. E aí no Brasil começou assim ter mais artigos, livros publicados na década de 2000. Então assim é muito recente no campo da psicologia esse tema perdão, mas ele é de extrema importância, muita importância mesmo para a vida de qualquer ser humano, independente se tem um cunho religioso, né, se a pessoa já tem um cunho religioso ou se não. Porque a religião se apropriou de algo muito interessante, né? Porque perdoar, é bom que fique claro para as pessoas que perdoar, ela é uma ação ativa, né? Você tem que escolher perdoar. Perdoar não é um sentimento que surge assim, eu tenho que perdoar. Perdoar é uma ação, é uma escolha. Você vai escolher perdoar ou não perdoar. Independente do sentimento que ela tem. Independente do sentimento que ela tem. E vale lembrar também que o perdão é doloroso. É um processo doloroso. As pessoas, eles veem o perdão como algo muito bonito. Realmente, é muito bonito. Só que é doloroso e é um processo. Não é assim, eu decidi, eu escolhi perdoar e aconteceu. Não é. É aquela história que a gente estava falando, né? Eu perdoo porque eu sou inteligente. Não é simplesmente assim. É algo que você vai fazer contra a sua própria vontade. Os seus desejos ali no momento não é para perdoar. É uma decisão racional. Neste momento, você tem que deixar a emoção de lado, literalmente, e dizer, não, eu preciso perdoar. Não é porque a pessoa merece. É independente de merecer ou não. Com certeza, porque a questão de escolher, toda escolha que o ser humano faz, ele tem que abandonar algo, né? Então, nesse sentido, essa decisão, ela é dolorosa exatamente por isso. Porque você vai ter que abandonar aquele ressentimento. Você vai ter que abandonar a mágoa. E é bom a gente pensar também que o perdão não é uma coisa que apaga, né? Não é amnésia, né? O feito da pessoa, a maldade da pessoa contra o indivíduo. Com certeza, existem coisas muito dolorosas mesmo, né? Se nós observarmos no campo dos seres humanos, quantas coisas dolorosas que são capazes de fazer, né? O ofensor faz algo muito doloroso na vida das pessoas. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso. Isso é muito doloroso, mas o fato dela fazer essa escolha de perdoar, ela vai tomar um rumo da vida dela diferente, porque senão ela vai ficar presa, amarrada a esse sofrimento desde que aconteceu. E a pessoa da qual fez o mal, ela vai continuar vivendo, mas você vai ficar presa a esse sentimento. Então a ação, essa atitude, ela vai ser trabalhada no ser humano de forma de que ele vai construir uma história a partir daquele sofrimento. Aquele sofrimento pode se tornar como uma experiência, né? Dolorosa? Sim, dolorosa, mas ela pode ser aplacada no sentido de perdoar, porque você vai tomar um rumo para a sua vida. Não, eu sofri, é doloroso, não vou esquecer, mas a vida continua, eu vou buscar força para dar continuidade e muitas vezes abençoar e utilizar aquilo para ajudar outras pessoas, né? Então isso é muito importante. importante. A questão do perdão, quando se trata de uma pessoa distante de você, né? Que você não tem que conviver, eu acredito que até seja um pouco mais fácil, né? Porque você não está ali vendo aquela pessoa, você não tem que lidar com ela. Mais fácil, agora, ou para perdoar ou não, ou para esconder também, né? Fingir que não existe. Não, mas assim, se tratando de realmente perdoar. Então, quando se trata de outra pessoa distante, se torna um pouco mais fácil, mais leve, pelo menos. Agora, você imagina você ter que perdoar alguém que convive com você e que aquela pessoa não se arrependeu do que fez. Porque quando tem uma contrapartida do arrependimento, de alguém que sabe que fez errado, que te pediu perdão,
aí é uma questão de, né, é mais fácil você ver o arrependimento no outro. E quando você não vê o arrependimento no outro? E quando você tem que lidar com aquela pessoa constantemente? Como, por exemplo, pais. Ou filhos, né? Porque acontece esses conflitos de ambas as partes. Então, o perdão tem que ser liberado de ambas as partes também. Mas e quando você tem que lidar com essas pessoas? Então, mas esse é o lance da escolha, Rivane. Porque o perdão, ele não está vinculado ao outro. O perdão, ele está vinculado a você. Você decide perdoar. Independente daquilo que o outro vai fazer. Se ele de se quem arrepende, seja. não, você vai seguir a vida, você vai deixar ele de lado, entendeu? Você vai deixar ele viver a vida dele e você vai viver a sua. Porque se você não perdoar, né, se não ter essa capacidade dessa ação, você vai lidar com isso, com aquela pessoa junto com você o resto da sua vida. Mesmo ela estando longe, né? Você falou do que Sim. está perto, mas tem aqueles que estão longe, mas você vai ter ela perto. Você vai dormir Sim, enquanto com você não ela, perdoa, aquilo ali está você constantemente. Vai dormir com ela, você vai comer com ela, você vai para um lazer com ela, tudo que você vai fazer, você vai estar com aquela pessoa. Ou não ir também, né? Porque, por exemplo, eu não vou em tal lugar porque fulano tá lá e eu não gosto de fulano. Exatamente. Então, aconteceu uma situação, isso pra mim não é legal. Então, não é só o estar, é também perder, se privar, porque outra pessoa que talvez você não gosta. É interessante a gente ter várias perspectivas sobre isso. Por exemplo, as pessoas olham uma dor como um processo ruim. Mas é interessante a gente olhar a dor como um processo bom, sim, um processo positivo. Por que um processo positivo? Porque ela faz a gente ser quem nós somos. Refina ela nos... o homem. Exato, né? Porque assim, sem o dia a gente não sabia, sem a claridade a gente não sabia, sem a escuridão a gente não sabia o que era a claridade e vice-versa. Sem o doce a gente não sabia o que seria o amargo, o sal, enfim. Então a gente precisa de contraste. A gente não vive só de felicidade, a gente não vive só de alegria. Se você vê uma pessoa que está alegre todos os dias, feliz todos os dias, sorrindo todos os dias, alguma coisa está errada, tá? Por quê? Porque não existe essa pessoa. Existe aquele dia que você vai acordar muito bem, vai acordar muito feliz, com a autoestima lá no alto, mas tem aquele dia que você vai acordar, você vai olhar no espelho e fala, que pessoa horrorosa. E não fala só de aparência, a gente fala de espírito. Você fala, meu Deus, que pessoa estranha que eu me tornei. Quem é essa pessoa hoje? Então, assim, nós temos os nossos dias bons, os nossos dias ruins. E os dias ruins fazem com que nós valorizemos os dias bons. Então, a nossa dor não necessariamente precisa ser ruim. Ela tem que ser vista como algo que nos transforma e faz com que nós nos tornemos melhores. Então, é aquele processo de refletir o que eu fiz, refletir quem eu sou, para alcançar um nível melhor. E o perdão, ele vem justamente nesse momento de entender essa dor e ser melhor. É um processo de ressignificação, né? Você precisa ressignificar essa dor, trazer um novo sentido para ela. Então, não é viver nela. Então, enquanto eu não perdoo, eu estou vivendo nessa dor. A vida não prossegue. Então, a partir do momento que eu libero o perdão, que eu decido por perdoar, aí significa que eu fiz uma ressignificação daquele sofrimento que eu estava tendo e eu consigo, a partir daí, ter uma transformação de vida. Exatamente, porque assim, você não vai esquecer do ocorrido e nem deve. Não, sofremos de como, amnésia, né? Como a Miguel já falou, é amnésia você esquecer o sofrimento. Mas a partir do sofrimento, você pode ressignificar a sua vida de uma forma diferenciada. De uma forma em que você vai ter sucesso em tudo aquilo que você vai fazer. Sem contar que muitas pesquisas hoje já se tem que a falta de perdão traz para o corpo muitas doenças psicossomáticas. Hoje existem muitas doenças psicossomáticas que são exatamente por conta do perdão. Por quê? Porque o fato de você relembrar esse sofrimento todo dia, constantemente, todo momento, de uma forma constante, gera no seu estado emocional, seu estado fixo, um estresse. E esse estresse, o que ele vai ocasionar na sua vida? Vai liberar tantos coisas, toxinas, né? Que vai fazer com que o seu corpo adoece. Então, existem muitas doenças hoje que são relacionadas, diagnosticadas como sendo a falta de perdão. Então, o perdão,
ele é algo, uma ação extremamente importante para a vida do ser humano em todos os aspectos da vida, sem contar nos relacionamentos. Como a gente vive num relacionamento sem perdoar. familiar, né? No conjunto assim de uma, por exemplo, de uma comunidade de igreja, por exemplo, né? Uma comunidade de trabalho, na própria cidade, sem perdoar. Porque nós somos atropelados o tempo todo por aquilo que nos fazem triste, muitas vezes, por aquilo que traz sofrimento. O ser humano, ele é um ser, né, para se relacionar. Nós não nascemos para ser sozinhos. Não. Nós dependemos um do outro. E essa relação gera conflitos, porque somos seres humanos conflituosos. E que bom isso, né? Isso é bom, a gente aprende um com o outro, a gente cresce um com o outro. Só que vai ter coisas em mim que pode não agradar, pode ter coisas em vocês que não agradam a mim. E aí que é o bonito dessa convivência do ser humano, né? Você aprender a lidar com as diferenças. E não é só porque ele é diferente que eu não gosto dele e aí eu vou ficar no meu canto e você no seu. Não, é conviver com as diferenças. E aí, se necessário, perdoar, para que a gente aprenda a partir daí. É que, na verdade, essa diferença ela vai trazer uma questão bem interessante. Porque a gente tem uma tendência muito grande de procurar pessoas que vai trazer respostas muito semelhantes que a nossa. Então, assim, a gente quer se identificar, né? Existem muitas pesquisas que trazem justamente isso, que é aquela questão de eu buscar pessoas que vai concordar com o mesmo que eu concordo, porque daí eu vou buscar essa identificação. Então, se eu quero cumprir um propósito, eu vou buscar pessoas que pensam semelhante, porque automaticamente eu vou conseguir um resultado que eu quero. Só que isso é muito complexo, porque assim, ó, eu, por exemplo, vivi uma situação esses dias que fui buscar justamente uma opinião de uma pessoa próxima. Naquele sentido, assim, essa pessoa vai me entender, essa pessoa vai trazer, vai concordar com a minha ideia. Essa é a questão. E aí, a gente sabe que para perdoar precisa existir uma mágoa, precisa existir uma dor, um sentimento, porque senão não existe perdão também, né? E aí, eu fui, trouxe todo um dilema e tudo mais, a pessoa olhou para mim e falou, olha, você tem que entender o que é melhor para você. Não adianta você ficar buscando nas outras pessoas o que você tem que buscar em você. E aquilo na hora me deu um negócio assim, eu fiquei tão chateada, eu saí tão brava, porque assim, ela não concordou com a ideia que eu levei, não foi legal aquilo, eu saí de lá assim, muito, muito chateada. E aí depois eu parei para refletir, eu falei, poxa, faz sentido. Porque, assim, se eu não confio em quem eu sou, se eu não confio na minha realidade, se eu não confio no meu potencial, no que eu quero, no que eu busco, por que outra pessoa deveria definir isso por mim? E aí é a hora que você pode, às vezes... ressignificar aquele sentimento de raiva. Você ressignificou e aí você entendeu que aquilo ali foi... Talvez, no momento, a forma de falar foi horrível, doeu. Mas se você parar para refletir... você vai ver que tem o significado, tem sua importância, a forma que falou também, e aí você cresce a partir daí. Exato. Mas é uma decisão que você precisa tomar, de refletir, eu preciso entender isso. Então, não é só ficar magoada com a pessoa, e aí os relacionamentos vão se rompendo, né? Ainda mais quando se trata de familiar, se torna uma vida insustentável, né? Uma relação insustentável, porque... Quem que não ofende o outro? Quem que não fala sem querer? A gente está falando de né? Coisas que não são intencionais. Mas, assim, constantemente a gente está fazendo coisas que podem magoar o outro. Mães, quantas vezes nós nos erramos com os nossos filhos e a gente pede perdão? Nem sempre, né? Porque o que é importante para você, mãe, né? Às vezes não é para mim. Então, mas assim... E aí mora o perigo. É o que a gente precisa entender, que todo ser humano, ele erra. Vamos errar como esposas, como, né, profissionais, nós vamos errar como mães, como filhos, e aí a gente tem que entender que a gente também precisa pedir perdão para que esses relacionamentos não se rompam. Justamente essa questão que é o mais importante, é você aprender a viver com essas situações conflituosas. Tem alguns relacionamentos, né, que são aqueles que trazem, são tóxicos, que tragam muito sofrimento. Você tem que entender que perdoar não é viver junto. Exato. Você precisa entender que perdoar não é ficar lá abraçando, beijando junto. Não, marido, mulher, mãe, filho, essas coisas é diferente. Mas vai chegar uma hora que são pessoas que
está trazendo um sofrimento constantemente e você perdoa, mas aquela pessoa ainda não entendeu do que ela está fazendo ou quer continuar fazendo, não é obrigada a viver junto. Não é obrigada, cada um segue seu caminho. Eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. O rapaz parou num posto de gasolina para abastecer. E aí, enquanto o frentista estava enchendo o tanque, ele viu um cachorrinho. O cachorrinho estava chorando. E aí o cara falou assim, por que aconteceu com esse cachorrinho? Que ele continua chorando e não para. Aí o frentista falou, não, é porque ele está deitado em cima de um prego. Aí o rapaz do carro falou, mas e por que ele não sai? O frentista falou assim, porque ainda não dói o suficiente. Ou seja, a dor também é uma escolha, você perdoar ou não, mas você escolher permanecer naquele momento, naquele espaço, naquela dor, também é uma escolha. Às vezes as pessoas pensam assim, perdoar é uma escolha, mas permanecer não perdoando também. Não, o fato de você não fazer nada é uma escolha, não existe uma não escolher. Exato. Não é? Você escolhe a todo momento, você está fazendo uma escolha. Então, às vezes, essa diferença que a gente pontuou, ela é essencial, ela é o ponto-chave. Porque, vamos pensar na situação desse cachorrinho que ele estava ali com dor. Se chegasse alguém, por exemplo, e pisasse nele ou chutasse ele ia sair daquela situação. Por quê? Porque aquilo para ele foi o limite. Então, às vezes, a gente precisa de uma pessoa que tem uma opinião diferente, um ponto de vista diferente e que não nos trate da forma que todo mundo está tratando. Do jeito que a gente espera, né? Também. Essa consciência é muito legal, por quê? Para que isso aconteça, de verdade, é aquilo que você disse. Você tem que saber quem você é. Aí, aonde você trabalhar quer o autoconhecimento. chegar, né? Onde você quer chegar. E, como a Rivânia colocou, essa consciência de que somos humanos e que nós poderíamos também praticar aquela ação de maldade, muitas vezes, né? Quer magoar o outro, quer falar áspero, Nós tendo essa consciência de que também somos do mesmo jeito daquele que nos fez mal, nós vamos ter as condições de escolher, poxa, ele está no mesmo patamar que eu. Eu só... Não sou melhor que ele e ele melhor que eu. Eu só aprendi um pouquinho mais, né? Mas qualquer coisa eu estou no mesmo lugar. E aí, essa condição de muitas vezes não perdoar, traz aquele conforto também, né? Todo mundo paparicar, todo mundo, nossa, é o coitadinho. Às vezes tem muitas pessoas que gostam, né? Usa como muleta, muleta, né? Viver na dor. Ficar nesse sofrimento, ficar nessa angústia, nessa coisa, né? Mimimi, não cresce, não Exato. amadurece. Não evolui. Então não evolui. Então essas pessoas, às vezes, esse lugar é Confortável. E isso é pesado, às vezes, de a gente falar para quem não entende, porque as pessoas falam assim, como assim? Ele quer viver na dor? Você acha que alguém gosta de viver na dor? Não, gente, ninguém gosta. Porém, o fato da gente não, às vezes, tomar uma atitude de mudança, por quê? Porque naquele lugar que você está de sofrimento, você está recebendo atenção, né? Às vezes é uma pessoa que não teve isso na vida. Exato. E aí ele está recebendo mimos, e está ali outras pessoas dando atenção para ele, fazendo tudo por ele. E aí, é confortável. Opa, eu estou recebendo tudo isso. Se eu saio dessa posição, isso tudo acaba. Por quê? Porque nós temos essa empatia, é do ser humano essa empatia de estar sempre né, olhando para o sofrimento do outro e tendo essa empatia de ajudar, né? E aí a pessoa, quem que não gosta de receber atenção? E aí o lance, né? Que a psicologia vem com esse tema muito propício, na minha opinião, porque daí o que a psicologia, né, o profissional da psicologia vai fazer com esse paciente ou cliente que está nessa condição de estar confortável com aquela dor, sendo que essa ação vai libertar ele por um monte de coisa, uma perspectiva de vida totalmente diferente. Aí entra o processo da terapia nesse sentido de levar e trazer a consciência desse paciente ou desse cliente para ressignificar a vida. Porque no grego, a definição no grego para perdão é apemi. O que é apemi? É deixar, é soltar, é abandonar algo. Desapegar. Desapegar. Essa é a ideia do conceito, né, de perdão no grego. Então, é você abandonar. Então, o que o terapeuta vai fazer com isso? Vai levar essa pessoa que está nessa condição, sem conseguir sair desse estado, e a gente vai perceber que ela vai estar amarrada.
E é interessante pensar que tem pessoas que se olha assim, ela tem um potencial enorme. Né? Mas ela tem uma dor de Mas tá com uma estimação. carga, né? Ela Uma não carga tão consegue, pesada sair do lugar. que não abandona. Exatamente por guardar mágoa, ressentimento, por não enfrentar, como a Mirelle disse, a pessoa vai lá, eu quero ouvir aquilo, mas quem vai me ajudar não vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Não. Ela vai dizer aquilo que de verdade Precisa eu ser não ouvido. quero ouvir. Verdade. Né? Porque eu tenho que me arrancar, alavancar. Né? Você tem que estar disposto a isso, né? Exatamente, Eu tenho que por estar isso é disposto decisão. a ouvir aquilo que eu não quero, porque muitas vezes a pessoa vai falar algo que vai doer, Exato. que vai tocar na minha ferida. E aí é a hora de você entender que não está fazendo por mal. Está tentando te ajudar, está tentando fazer você refletir sobre aquilo. E aí que vem o processo psicoterapêutico, que é muito lindo nisso, de você... o psicólogo vai te ajudar a você conseguir tirar essa carga e entender que você precisa... Eu sempre pergunto, que necessidade é essa que você tem? De que as pessoas ficam lá te bajulando, falando palavras doces, fazendo tudo para te agradar. Para que você precisa desse olhar do outro? A gente tem que entender, a gente tem que ter o autoconhecimento e saber realmente onde são as minhas fraquezas para melhorar, fortalecer aquilo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou numa posição de dor e que eu estou ali confortável porque tem alguém me bajulando, fazendo alguma coisa por mim, aquele ali não está me fazendo crescer. Está me fazendo afundar Que, na verdade, mais. Viktor Frankl fala sobre isso, né? Ele fala sobre o propósito. Porque, às vezes, quando a gente não tem propósito, tudo fica perdido. Então, ele vai trazer justamente isso. Uma pessoa que... Aí você fala, mas será que ele sofreu? Imagina, né? Cada um faz as suas próprias especulações. Ele viveu no campo de concentração por 3 anos e pouco. E lá ele perdeu tudo que ele conhecia. Ele perdeu a família, ele perdeu tudo. E ele escreveu um livro... Em busca do sentido, acho que é Busca do Sentido da Vida, alguma coisa assim, é o título do livro dele. E ele vai falar justamente isso, ele vai falar do propósito que ele tinha. O propósito dele naquele momento era registrar as sensações que ele tinha, que ele viveu dentro desse processo de encarceramento, onde ele perdeu tudo, ele perdeu dignidade, ele perdeu respeito, ele perdeu família, ele perdeu amigo, ele perdeu tudo. O que sobrou para ele naquele momento foi o propósito. E o propósito que fez ele chegar onde ele chegou. Então, assim, ele foi um psicólogo muito top. Porque ele pegava o paciente, trazia para o processo terapêutico justamente para fazer essa pessoa olhar essa dor sobre uma nova perspectiva. Entender assim, eu tenho essa dor, ela é real, ela é existente. Não é porque ele veio para o processo terapêutico que ela deixa de existir. Ela existe. Só que assim, vamos olhar com cuidado a mais, vamos ter um carinho para essa situação, vamos ver essa dor sobre outro ponto de vista. E aí ele traz esse paciente para revisitar essa dor de uma perspectiva nova. E isso traz o processo da cura, do perdão e da mudança, né? Augusto Cury tem uma frase que eu acho muito interessante, porque nessa perspectiva, as pessoas elas veem no sentido de que eles acham que a ação do perdão é uma ação de fraqueza. Sim. Né? E Augusto Cury fala o seguinte, que é o contrário. Né? A ação de perdão é uma ação de fortaleza. É a pessoa que consegue ter o domínio dessa ação, ela é uma pessoa forte emocionalmente. Mas o conceito que nós temos no senso comum é que quem perdoa é fraco. Porque às vezes você mostrar a sua dor para a pessoa que mais te machuca é difícil. Exatamente. E aí ela vai pensar assim, se eu mostrar o meu ponto de dor, essa pessoa se aproveita e piora a situação. As pessoas veem isso como um ato humilhante, né? Exatamente. É muita humilhação passar por essa situação. E aí, por isso que vem justamente isso. Você precisa decidir, você precisa tomar essa decisão. O perdão está totalmente interligado à decisão. É decisão, você decide, é uma ação ativa. Todo o processo do perdão, ele parte da pessoa que é ofendida. E quando se trata de algo dessa ofensa que ela é momentânea, que não traz danos a longo prazo ou permanentes, não vou dizer para você que é mais fácil, mas ainda é mais fácil isso do que você, por exemplo, perdoar, por exemplo, alguém que
questão de morte, por exemplo, matou o filho, alguém que fez um mal que deixou sequelas irreversíveis e que você tem que lidar com aquilo diariamente. Aquilo ali está te trazendo lembranças constantes. Então, assim, você perdoa, você decide, mas aquele sofrimento ali é como se nunca tivesse fim, porque os danos são imensos. Então, quando é algo, por exemplo, alguém te ofendeu, tudo bem, acabou ali. Causou aquela mágoa. Mas e quando é algo, Cidinha, que transpassa até a nossa capacidade humana de entender? E esse que é o ponto-chave. Porque, como já disse, o perdão não depende da ação do outro, mas depende da sua ação. Eu decido abandonar essa dor, abandonar esse sofrimento, abandonar esse ressentimento. Aí fala, mas é fácil? Não. Nós já estamos ouvindo aqui sempre a Mirella falando, é processo doloroso. Muito. É o primeiro passo, né? Qual doença emocional, né, transtorno, qualquer, que não é difícil, que é fácil, vamos dizer? Não existe. Todo o processo terapêutico, eu costumo dizer, a pessoa vai para terapia, ela fala, ai, que bom, vou para terapia. Gente, fazer terapia é doloroso. Você vai confrontar as suas dores. Gente, eu lembro meu primeiro dia. Eu cheguei com a sensação assim, eu preciso jogar tudo de uma vez. Eu tô aqui para viver esse processo, então eu vou jogar tudo que eu tô sentindo, sabe? Pá! Cheguei, desaguei lá dentro, né? E a psicóloga, na verdade, ela falou muito pouco. Só que o pouco que ela falou me deu umas burdoadas tão assim, eu saí meio desnorteada de lá. Eu saí assim, pensativa, refletindo tudo o que eu tinha falado e o como ela pontuou aquilo que eu tinha posicionado para ela. Então, assim, o ato de decidir é o primeiro passo. Sim. Né? O primeiro passo. Tem um livro, o nome do livro A Força que Há em Nós, que é da Dawn Watson, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela diz o seguinte, que essa questão tem um momento desse processo de perdoar, porque perdoar não é assim, eu decidi. Se fosse fácil assim, eu decidi perdoar e agora tá tudo bem, eu olho para essa pessoa, não sinto mais nada, meu coração tá limpo, tá leve, tá... Não é assim. E aí ela fala o seguinte, que esse processo de perdoar, existe um momento em que você não encontra pessoas para te amparar. É um processo que você tem que viver sozinho, que outra pessoa não pode viver por você. Então, aquele negócio assim, eu tenho essa dor, eu tenho esse sofrimento, aí vamos para essa situação que a Rivane colocou, é algo irreversível, e eu preciso lidar com isso, porque isso está me corroendo por dentro, tá me trazendo estresse, falta de sono, tá me trazendo angústia, as minhas relações estão horríveis, e aí eu tenho que saber resolver tudo isso. E aí ela fala que existe um processo dentro dessa cura, que é o momento do casulo, porque todo mundo fala da largata, todo mundo fala da borboleta, e ninguém fala do casulo. E o casulo é essencial para ser borboleta. Ou seja, é um momento que ninguém pode te ajudar. Imagina aquele casulo bonitinho ali, todo prontinho, com a largatinha lá dentro. Se alguém chegar e abrir, destrói todo o processo que foi feito para virar borboleta. E essa transformação, né? Deve ser muito doloroso. Muito. E, tipo assim, eu imagino que se alguém chegar lá no casulo e abrir, ele mata. Pois é. Porque o processo é muito sensível. Então, o que ela traz? Esse processo de casulo sou eu comigo mesma. Não adianta eu trazer uma pessoa de fora, né? Eu fui para terapia para resolver esse problema. Maravilhoso. Você vai ali, o profissional vai te auxiliar, mas quem realmente vai fazer o processo acontecer, eu. Sim, porque na psicoterapia, às vezes você está com os sentimentos confusos e ali você vai entender o que está acontecendo com você, né? Por que você está sofrendo. Na terapia isso acontece, mas aquele processo não vai te trazer cura nenhuma. Vai chegar um momento que a decisão de falar eu preciso perdoar é tua. Quem escolhe, ninguém, né? vai te auxiliar, ninguém vai estar lá com você segurando tua mãozinha e falar vai lá, Porque perdoa. ele é um processo ativo. Exatamente. Depende, é você, totalmente o seu sujeito que sofre a ação, né? A gente poderia interpretar o perdão como um remédio? Por exemplo, a partir do momento que eu perdoo, que eu decido por perdoar, não significa que a dor saiu naquele momento que eu peço perdão. É um tratamento. Perdoa-me. A dor saiu? Não. Você vai continuar sentindo a dor.
aquilo que te causou sofrimento vai continuar lhe causando sofrimento. Mas eu acredito que quando você decide pelo perdão, é como se você estivesse tomando uma dosezinha de remédio todo dia, e aquilo ali vai amenizando aquela dor, aquele sofrimento vai amenizando. E aí, quando você olha lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa vida, já não dói mais, já não dói tanto quanto doía antes. Então, a gente pode interpretar como o perdão como um remédio, que vai diminuir esse sofrimento, vai tirar essa dor que você carrega, a ponto de você olhar lá na frente e entender esse sofrimento de uma outra forma, a ponto de ajudar alguém, né, que está passando pela mesma situação que você, porque eu acredito que tudo tem um propósito. A gente não sofre à toa. Tem a identificação Tudo. também, né? E assim... Aquele negócio da pessoa falar assim, você tá falando isso, mas você nunca viveu, você não sabe o que é passar por isso. Cada um... Aí a pessoa vem e fala assim, não, eu sei, eu já vivi, eu já estive no seu lugar. Ou seja, é um processo de cura muito bonito, porque não é só eu te entendo. A Rivane falou, nossa, hoje o dia começou meio pesado para mim. Falei, olha, eu posso dizer para você que eu acredito como é, mas eu nunca posso dizer para você, eu sei como é, porque eu nunca a vivi dor, essa ela é situação. subjetiva. Ela é subjetiva, cada um vai entender de uma forma. Nós podemos passar pelo mesmo processo de sofrimento, mas eu vou entender de uma forma e vai doer de uma forma diferente do outro. O perdão, ele é algo muito difícil exatamente porque ele é uma ação subjetiva, né? Ela é uma ação subjetiva, então ela se torna muito difícil nesse aspecto. E você pontuando que o perdão pode ser entendido como remédio, sim, porque eu costumo ilustrar o perdão como uma cicatriz. Às vezes você sofre um acidente, sim, e faz profundamente uma cicatriz. Foi difícil o processo para hoje você olhar naquela cicatriz, lembrar do ocorrido e não sentir mais dor. É justamente isso, o perdão, né? É você olhar para trás e não doer mais. Nossa, eu venci esse processo. Foi tão sofrido, mas eu venci. Você lembra, assim, você olha, por exemplo, eu tenho algumas cicatrizes, né? De criança, por exemplo, tá, olho, poxa, isso aqui foi um dia que eu caí de bicicleta. Já poxa, não dói, né? E naquele momento doeu. Deus, naquele momento você chorou muito. Mertiolate existia. Mertiolate existia. Então, assim, causou um sofrimento ali pra você. Com o tempo, aquilo ali sarou. Cicatrizou. Hoje você olha e você vê, às vezes, como uma lembrança que você cresceu. Você nem lembra mais daquela dor, mas você lembra do que como você cresceu a partir dali, como que você evoluiu. Né? Se é algo que você fez de errado, sim, que você viu que causou sofrimento, você olha para aquilo ali e fala bem assim, hoje eu sei como eu faço. Eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Essa questão é bem interessante. Aquele filme Divertidamente, ele é um filme infantil. Ele trata bastante, né, sobre as emoções. Porque assim, ó, ele começa com a alegria sendo a principal emoção. Aí quando a Cidinha falou da cair de bicicleta, tem justamente um momento desse na história da principal, da menininha, que ela perdeu o jogo dela de... Não, eu esqueci. É aquele jogo de disquinho que eles jogam muito nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem muito essa predominância. E aí ela estava jogando e ela perdeu. O time dela perdeu. E ela foi para uma árvore, sentou e chorou e ficou muito, muito angustiada com aquela situação. E aí... A alegria, ela via aquele dia só como algo bom, que é o momento da festa, que o pai e a mãe veio, pegou ela, festejou com ela, se alegrou, mesmo que ela tivesse perdido aquele jogo. E ela sempre tinha só essa parte da memória. No final do filme é que traz realmente o momento onde a tristeza chegou, ela sofreu por aquele momento, e aí os pais, para melhorar a situação, criou aquela oportunidade de trazer felicidade, de reconhecer, não, você perdeu, mas você ainda tem coisas boas, você ainda tem algo positivo, você teve seus amigos nesse processo, não foi algo 100% ruim. E aí, isso já era o final do filme, quando a alegria entendeu que mesmo nos momentos mais alegres a gente tem a tristeza. Ou seja, não adianta a gente esperar que tudo seja 100%. É aquilo que eu falei, não existe uma pessoa que está 100% feliz todos os dias. Nós não evoluímos. Incrivelmente, a gente poderia, né? Somos seres humanos tão inteligentes, dotados de, né, sabedoria, de inteligência. A gente não poderia crescer e evoluir na alegria? Pois é, mas é assim...
Não era mais fácil? Seria fácil, mas não seria evolutivo. Não, a gente poderia crescer, mas não cresce, gente. Não adianta. A gente só evolui e cresce. Lógico que a gente aprende com outras coisas, mas assim, não é tão significativo. A gente vai aprender mesmo, de fato. Algo grande é só na dor. Infelizmente, você já parou para pensar? Maior a dor, maior o entendimento. Eu sempre digo que crescer dói. Dói. E aí eu li inclusive frase, fisicamente, tá, gente? Eu li uma frase que eu falei assim, nossa, esse é pior que eu, porque eu sempre falo, né? Quem me conhece e convive comigo sabe que essa frase eu sempre falo. Crescer dói, gente, crescer dói, vamos lá, crescer dói. Aí eu li uma frase no livro uma vez, não me lembro o autor, que diz crescer dói e até sangra. Eu falei, nossa, esse foi. E realmente... Foi mais profundo. Foi mais profundo. Crescer dói e até sangra. E assim, esse processo do sofrimento, gente, é maravilhoso, né? Você tem muito medo do sofrimento, mas o sofrimento com certeza, eleva. gente. Se você fazer um retrospecto na sua vida, você vai perceber que todas as vezes que você mais cresceu, que você mais produziu, foi nos momentos de sofrimento. Foi no sofrimento. É porque, exatamente. Na verdade, a Ivone perguntou por que a gente não poderia evoluir só no Ai, momento gente, de nós alegria. somos seres humanos. Nossa, Na gente, verdade, nós somos top. eu acho que o nosso perdão, a nossa dificuldade de desenvolver esse perdão, esse processo, ele ser doloroso. O nosso cérebro, ele não quer, dentro sempre das vai procurar o caminho funções mais cerebrais, fácil. Exatamente. ele vai buscar meios onde ele vai camuflar essa dor, onde ele vai fingir que ela não existe, onde ela vai jogar pro inconsciente, onde ela vai pegar essa dor e encostar ali no cantinho. Sim, faz parte dessa estrutura nossa, cognitiva. Isso. É justamente isso, é não sofrer. O medo, então, a né? gente vai procurar caminhos para que a gente possa deixar esse sofrimento de lado, para que a gente tenha a sensação de prazer, que o nosso organismo, ele sempre vai procurar por essas sensações de prazeres. Então, é por isso que é tão difícil você enfrentar. É tão difícil você enfrentar, tomar essa decisão de perdoar, porque quando você toma essa decisão, você vai sofrer. Você tem que saber disso. É igual um viciado saindo das drogas, né? É um processo muito doloroso. E por ser psicológico, por ser emocional, as pessoas não conseguem acompanhar isso. As pessoas têm como fraqueza, as pessoas têm como frescura, como chamar atenção. Mas é um processo doloroso. Então, tem as recaídas, tem aquele dia que você vai voltar e você vai olhar para trás e falar assim, poxa vida, por que eu decidi isso? Por que eu escolhi? Essa pessoa não vale a pena. Essa pessoa não merece o meu perdão. Mas é aquele negócio que você tinha falado, não é questão da pessoa merecer. É questão... Eu preciso não se trata do outro. Exatamente. Se trata de mim. Por exemplo, você vai olhar para a situação e vai falar assim, essa ação que foi feita contra mim, a pessoa não merece ser perdoada, mas eu mereço seguir em frente. Então, eu mereço. Exatamente, não é o merecer do outro. Não é o merecer do outro, está ligado? Eu mereço ser feliz, eu mereço prosseguir, eu mereço tirar essa carga pesada pesada de cima de mim. Então, essa é a dinâmica, é o lance da ação do perdão. Quando a gente busca essas questões, cada vez que a gente guarda, por exemplo, essa situação que aconteceu comigo foi algo muito simples, algo muito básico, muito rápido, mas eu poderia ter guardado esse sentimento. Aí acontece com outra pessoa lá na frente, eu vou guardar, isso vai tornar quem eu sou, ou seja, vai modificar a minha personalidade e vai se tornar uma pessoa rancorosa automaticamente, que só vê o mal nas pessoas. Só que a gente pensa assim, a gente vai acumulando cargas. Por que o perdão ele é tão associado à religião, ao contexto religioso? Porque a Bíblia vai trazer. Cristo diz, né? O meu fardo é leve, ou seja, Cristo nos ensina a perdoar. Então, quando ele nos ensina a perdoar, deixar esse fardo para trás, ele nos torna pessoas melhores. E isso faz com que a gente se sinta mais leve. Então, o ato do perdão é entender que precisa partir de mim, só que entender também que tem algo que nos sustenta nesse momento. Porque existe aquele momento que eu não tenho ser humano que vai estar ali. E o perdão, como é um processo único e particular, não tem como você trazer outra pessoa para dentro deste momento. Então, aquela questão de fardo, se o fardo é leve, automaticamente eu vou querer. Porque o meu é muito pesado. Eu carrego muitas dores, eu carrego muita angústia, eu carrego muito sofrimento. E isso faz com que eu automaticamente não queira isso mais, mas eu também não sei como desistir. Porque tornou a minha dor de estimação. É algo que eu me apeguei tanto que é difícil
soltar, liberar. Já está tão inserido nesse contexto, né? De mágoas, de ressentimento, você não sabe nem para onde Se seguir tornou mais. parte de mim, eu não Faz sei mais parte quem eu de sou, você. quem Você é não essa sabe nem dor. viver se não for daquela forma. Exato. Por isso que é tão doloroso, é você olhar para dentro de si e dizer quem eu sou. Eu não tenho que carregar isso comigo, né? E por isso que se trata de uma decisão e não de um sentimento, de algo que vai brotar, porque a gente acha e fala bem assim, não, meu coração ainda não decidiu por perdoar, mas não é emocional, é racional, você precisa decidir por isso. Decidir. E outra coisa que é muito interessante pensar na questão do perdão, a gente percorreu toda essa nossa conversa em questão de perdoar o outro, né? O que o outro fez. Mas um processo muito doloroso também é perdoar você. E talvez dos seja um dos mais difíceis, né? Entendeu? Então, o perdão também, ele está inserido nessa questão de quando eu aprendo a perdoar a mim, automaticamente eu vou ter condições de perdoar o outro. Porque quantas pessoas vivem amarradas, né, em coisas que elas não conseguiram, né? Se no culpam, passado, né? se culpam Pelo porque que não erraram, fez. o que deixou de fazer, uns pelo que fez, Realmente, outros, pode ser, né, que fez, né? Outros pelo que deixou de fazer, e são pessoas que vivem amarradas, presas, amarguradas e gerando situações tão graves para a vida dela. Eu visitei uma pessoa esse tempo atrás, e a gente conversando, essa pessoa ela está com câncer, né? E a gente conversando e automaticamente veio aquela coisa, perdoa alguém. Essa pessoa começou a chorar, falou assim, o que eu estou sofrendo é porque eu preciso perdoar. Nossa. E assim, tem pesquisas que pesado. comprovam que o câncer Principalmente é nas uma universidades causa, dos Estados Unidos, né? Susana Vezum, ela trabalha muito a questão disso, que as doenças psicossomáticas são geradas pela falta de perdão, e o câncer é uma doença que tem Pode estar ligada, né? Pode estar ligada à falta de perdão. Por quê? Você ressentida por uma memória que te faz sofrer, e o seu corpo, todas as vezes que você lembra desse sofrimento, ele libera toxinas. E quando você não expressa, o corpo fala. Porque na verdade o nosso cérebro ele vai trazer uma coisa bem legal, que ao mesmo tempo é legal e acaba não sendo, é aquela questão, ele não vê aquela situação como aconteceu há 2 anos, há 10 anos, há 15 anos. Sim. Ele vê a situação agora, acabou de acontecer. Uhum. Então, todo esse sofrimento, essa revisitação desse sofrimento, é como se tivesse acabado de acontecer. O nosso cérebro, ele não entende esse tempo, ele não tem esse... Que aconteceu lá, Sim, não aconteceu mais. Que tem ele 10 não traz anos, esse entendimento. É que esse É como momento se aconteceu revivesse. na minha infância e hoje eu já tenho 40 anos. É por isso Não que tem o nosso isso. cérebro manda, às vezes, dependendo do sofrimento, o que a gente faz? Manda para o Finge que não inconsciente. existe. É uma forma da gente não sofrer. Então, quando você vê uma pessoa que sofreu um trauma muito grande, e esse a gente vai encontrar dentro dos consultórios, que precisa entender de onde por que ela está sofrendo tanto, que às vezes nem ela sabe. Abusos, Por quê? né? Porque, de alguma forma, o sofrimento dela foi tão grande que a própria mente dela, o que fez? Mandou para o inconsciente para que ela parasse de sofrer naquele momento. E isso faz parte da nossa estrutura do consciente, do inconsciente, né? Que vai fazer isso como uma forma de nos ajudar, para que a gente evite sofrer naquele momento, dependendo da dimensão daquele trauma. Uhum. E aí é o momento de você... O que acontece? Você vai ter problemas na vida, porque de alguma forma aquilo ali está vai afetando a questão dos nossos sentimentos, mas não sabe de onde está vindo. E aí é a hora que você precisa de um psicólogo para entender de onde está vindo esse sofrimento. E a psicanálise ajuda muito nisso, né, Cidinha? Você que é dessa linha. Justamente você buscar trazer coisas que tá camuflado, tá guardadinho lá, que você não tem acesso às vezes, né? E não tem um lugar seguro, né? E é por isso que o perdão, ele é uma ação de decisão, porque é consciente. Exatamente, né? você precisa ter consciência. Você precisa ter consciência. Então, tem que trazer a esse cliente a consciência do que ele está sofrendo, para ele ter essa ação consciente, né? A partir da sua consciência é que você vai
ser livre, né, dessa dor, desse sofrimento, dessa mágoa, desse ressentimento, Exato. desse ódio. Não tem Porque como. a falta de perdão, eu achei interessante, eu estava estudando um artigo, eu não me lembro agora o nome, eles trazem a pesquisa o seguinte, porque a maioria das pessoas não consegue, porque o perdão ele não tem uma definição concreta. Existem mais artigos que falam da falta do perdão do que o perdão, do que né? Porque ele é muito benefícios subjetivo, então assim, o que causa a falta de perdão? Então achei interessante que a falta de perdão, a gente fala muito mais da falta de perdão do que o perdão. E não tem um passo a passo também, né? Exatamente, né? Então é muito interessante isso, pensar nessa ação consciente, nessa ação que ela precisa realmente ser feita com uma escolha consciente. A partir disso, você vai ter condição de abandonar esse ódio, de abandonar esse ressentimento, de abandonar essa raiva, não anulando a dor, não anulando que isso ocorreu, mas Não, isso vai ser gradativo. ressignificando, como nós já falamos assim, sendo resiliente. E aqui eu pontuo que a resiliência é um elemento fundamental nesse campo de perdoar, né? Resiliência é tudo, porque quem é resiliente se ressignifica, né? Mas é justamente isso, assim, a resiliência é como se você estivesse num sofrimento tão grande, mas aquilo ali não muda a tua essência. E para que isso não aconteça também, você precisa ter o perdão. Porque se você não perdoa, como o Merali falou, você vai agregando tudo aquilo ali na sua mente. Eu acho que pode ser que outro uma hora tema, você... né? Outro, Na né? enquete, né? Resiliência. Vamos E é falar justamente sobre isso, não resiliência. mudar a sua essência. Mas para que isso não ocorra, eu preciso do perdão. Porque senão eu acumulo. Exato. A ponto de eu já não saber que mais quem eu sou. Então aí você não teve a resiliência. E jogar No próximo podcast. responsabilidade. E jogar responsabilidade para outra pessoa, né? Nos Exatamente. relacionamentos isso acontece demais. Eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas mágoas, meu sofrimento, e aí eu pego isso e jogo em cima de outra pessoa, como se outra pessoa fosse responsável para resolver isso. Mas é uma forma E também não- de você amenizar a sua dor. E não De, é eu vou esse passar o caminho, transferir né? pro outro, Porque né? como que o outro vai resolver algo que nem você conseguiu descobrir o que é? Exatamente. Difícil, né? Difícil. Então E eu a acho gente que é joga isso por tanta hoje, né, Ivânia? responsabilidade, né, sobre o outro, como se a minha felicidade dependesse do outro, Exatamente. né? Então, assim, encerrando, né, esse... O outro pode participar, mas o ele outro- não é o principal. Exatamente. É verdade. Dependemos, lógico, a gente depende um do outro, né? Mas as nossas emoções, elas dependem de nós. Elas dependem. Exato. Se eu não cuido dela, quem que vai cuidar? Se cada um tem a sua para cuidar. Você já imaginou eu cuidar da minha e ainda cuidar do outro? Não, Não sei é lidar fácil, com a né? minha, como que eu vou lidar com a dos Não outros? dá, cada um tem Por que ter isso essa que- consciência. É por isso que o próprio terapeuta ele tem que ser imparcial, Tem que ser justamente imparcial. para que ele não faça essa Ponte, né? buscar Querer o estar- problema do outro e jogar nas costas, enfim. Senão a gente sofre com o do outro também. É lógico, a gente tem empatia, né? É difícil você olhar um sofrimento de alguém e não, né? A gente é seres humanos. A gente às vezes compadece do sofrimento do outro, mas sabendo que é do outro, Exato. não é seu. Exatamente. E isso é muito interessante. Então, vale a pena. Esse assunto, ele é um assunto... Por isso que a gente Pra trouxe, dias. né? Não é só no campo religioso. E é lógico, gente, não tirando da religião. É necessário o perdão Cada um lá, tem o seu feito, cada um tem a sua função. né? É necessário o Sua perdão. importância. Hoje a ciência já se discute muito a importância da religião, né? Sim. Porque ficou muito desvinculado a ciência É como e se religião. Darwin que trouxe a separação, né? impossível unir Né? as duas. Não, gente, elas são possíveis de ser. Exatamente. Uma completa Andar a juntas. outra. Porque assim, hoje já se entende que a religião, por conta dessas ações, né, benéficas ao ser humano, quantas pessoas elas têm? E aí tem estudos que falam que a religião, quando uma pessoa tem uma religião, uma fé, Sim. traz melhoras na sua saúde física todos e os emocional. Todos os E aspectos. de alguma forma, a pessoa consegue enfrentar melhor as situações da vida. Sim. Então, todas as vezes que a gente pode prestar atenção, em estudos de casos que a gente fez na faculdade, sempre o psicólogo sempre pergunta: você segue alguma religião? Porque quando o paciente traz assim, eu sigo uma religião, tem algo que pode ajudar, porque a religião vai trazer benefício. É lógico, né? Que tem inúmeros tipos de religião, mas isso não vem ao caso. É a fé, na A verdade, fé, né? não é a crença religião de em que- si, é a fé, a crença. Então, quando você tem, é muito mais fácil de você enfrentar uma situação do que aquele que não tem.
Exato. Porque até o próprio ateu, se a gente for parar para pensar, até o próprio ateu, que diz que não crê em Deus exatamente, em uma divindade. Ele crê em alguma coisa. Ele crê em algo. Ele crê no universo, no cosmos, enfim, ele crê em alguma coisa. Ele crê que não existe Deus. É uma forma de crer. Crer em alguma coisa. É por isso que o nosso nome do podcast é Emuná. Eu creio. Exatamente. Mas aqui eu creio na psicologia também. Que ela pode trazer benefícios. Processo, né? Falando nesse campo religioso, eu quero só deixar um verso muito interessante do provérbio de Salomão. Salomão ele trabalha muito essas questões, né, da prática de alguns costumes que faz muita diferença na vida da gente. E ele diz assim: tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Exatamente. Então, a falta de perdão, ela traz para o ser humano muitas emoções tóxicas. Muitos Porque malefícios. é o ódio, é o rancor, é o ressentimento. E você cultivar isso, a mágoa, e você cultivar isso, com certeza, as suas emoções vão ser alteradas e automaticamente você vai ter muitas doenças psicossomáticas por conta dessa emoção ferida, né? Emoção doentia. Então, e hoje vale a gente tem muito isso, né? Muitas pessoas que estão feridas na alma, né? Por tudo, por nada. Exatamente. É até algo muito grave também, né? Então, são pessoas feridas realmente que precisam de ajuda. E aí, é justamente isso. Nós estamos aqui com esse propósito de ajudar as pessoas. De alguma forma, que alguém que está assistindo, que possa ver esse vídeo e entender que se ela está com algum problema, tem solução. A gente vê, assim, às vezes o sofrimento é tanto que você, às vezes, não vê saída. Você acha que não tem mais solução? Tem solução, sim. Com ajuda terapêutica, você vai encontrar ajuda na família, você vai encontrar ajuda também na sua religião. Tudo isso são caminhos. São caminhos que você pode procurar para poder te ajudar. Mas, assim, é muito importante o processo terapêutico. Né, você procurar um profissional que te ajude a colocar essas informações no lugar, te orientar de alguma forma para que você consiga tomar essa decisão. Justamente isso. Te ajudar a você tomar a decisão de perdoar. Até porque o psicólogo ele é preparado para acolher essa dor. Sem né? julgar, Se às vezes né? você vai falar para alguém, ele vai falar assim: poxa, mas isso. Bobeira sua, para que isso? Eu vivi a mesma né? coisa que você e não tô chorando. Não tô chorando, né? Então, o psicólogo ele vai ter essa capacidade de te acolher nesse sofrimento e levar gradativamente o processo, né? É o acolhimento sem julgar e ainda o sigilo. Exatamente. É uma combinação perfeita, né? Um combo. Você pode falar o que você precisar, que ele vai te acolher sem julgar e ainda vai guardar o sigilo, né? Daquilo que você tem para falar para o psicólogo. Exato. Então, a partir daí, você né, conversa... Graças à psicologia, que hoje já está tendo acesso, né? Por exemplo, existe hoje psicólogos que estão com um propósito, inclusive eu penso sobre isso, de levar esse conhecimento a um grupo maior de pessoas, dessa forma que nós estamos fazendo. Já é um caminho, né? Levar isso para as pessoas, para elas entenderem que todo ser humano tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Todo ser humano tem uma fragilidade, né? Suas nós feridas. Que estamos aqui falando disso, nós já passamos por um processo, né, doloroso. Nós temos os nossos ainda que estamos vivendo. E ainda estamos em processos, né? E ainda dolorosos. Vamos continuar passando por isso. E aqui vai a dica: procure ajuda, né? As pessoas que... Procure ajuda, tem tantas pessoas aí, são pessoas que capacitadas, têm né, uma capacidade de estar auxiliando você nesse processo. Não sofra, né? Não deixa que esse sentimento, que esse rancor, que essa mágoa venha trazer para você outros problemas que podem ocasionar a sua saúde, né? Tanto emocional quanto física mesmo, né? Exato. Porque as emoções feridas, elas geram doenças psicossomáticas. Isso é comprovado. Por isso o tema, os efeitos do perdão na saúde emocional, traz exatamente isso, porque tem algo assim grandioso para a saúde emocional
e com certeza... Os você benefícios vai são ter- grandes. Com certeza, Exato. com certeza. É porque, na verdade, assim, ó, o ideal é eu preciso entender as escolhas que eu tenho, os caminhos que eu posso pegar, porque às vezes eu tenho uma família, mas eu não posso ir por esse caminho. Talvez eu tenha a religião, mas eu não posso ir por esse caminho. Mas aí talvez eu tenha terapia. Eu fui e não me adaptei com o psicólogo. Tudo bem, eu vou lá e procuro outro, né? Talvez eu não me adaptei com alguém ali dentro da minha casa, da minha família, mas talvez eu encontre uma pessoa, um ombro amigo. Tem vários caminhos, Então, né? assim, Você eu tenho tem que opção de descobrir escolha. o caminho que melhor se adapta à minha realidade, às minhas sensações, e a partir disso buscar ajuda, tá? Então, nesse momento, a gente queria agradecer a Cidinha por ter participado conosco, Rivânia. Eu garanto que a gente gostaria de ver você aqui mais vezes, inclusive, que eu sei que você tem muito a contribuir com esse propósito nosso, né? De levar a psicologia de uma forma simples, para que todo mundo tenha esse alcance de entender um pouquinho, né? O que é a psicologia, no que ela pode ajudar. Então, agradecemos, de coração, a sua presença. A participação foi muito importante pra gente, você sabe, né? Eu também agradeço pela confiança de vocês e torço para que esse projeto ele vá adiante, né? Eu tenho certeza disso, porque está em boas mãos, né? E ele vai ser sucesso, com certeza, e estou aí. Quando vocês precisarem, estou à nós vamos. disposição, Com tá? certeza. Para contribuir naquilo que a experiência de vida já me deu, né? E, claro, assuntos que vão fazer a diferença para a nossa sociedade e auxiliar nisso. Esse é o meu objetivo, estar sempre podendo contribuir, né, a nível do conhecimento das pessoas e uma forma melhor de lidarem com o sofrimento. Estamos aí. Então Muito é isso. obrigada pelo Obrigada a convite. você. Igualmente, isso. tchau.